Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom que você está aí para esse nosso momento diário de reflexão, cada vez mais entrando na sintonia do bem e clareando e levando a luz para os nossos que estão do nosso ladinho, e esta vibração também alcança a todos que estão no nosso pensamento. Como é bom praticar o bem, como é bom estar em sintonia com algo que tanto nos enaltece o coração, nos trazendo a verdadeira paz. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura número 30, Convenções. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes das próprias obediências a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Que seriam essas convenções? As convenções familiares, as convenções do namoro, as convenções do nosso dia a dia de trabalho, as convenções, muitas das vezes, as etiquetas, as posições sociais, enfim, a do dinheiro que devemos sim ter para conquistar as nossas, o nosso básico, né? Que tanto precisamos para viver. Mas, como já falamos aqui, o homem não pode ser escravo dessas convenções,
ter a sua vida como um cárcere preso ao seu trabalho, aonde não possa fazer a tarefa que edifica, que traz a sua paz no caminho de Deus, no caminho do Criador. Deus criou todas as convenções, ou melhor, fez a sabedoria do homem, a sua inteligência, para que sim, que criasse N situações e que melhor se adequasse à sua vida terrena. Porém, Deus pede também que não nos afastemos devido a essas tantas convenções ao caminho fraterno, ao caminho da boa vontade e da amorosidade, pois somos criaturas que vieram à Terra para trazer soluções aos problemas e assim melhor vivermos em comunhão fraternal e universal. Então, todas as vezes que estivermos para tomar decisões ou fazer atitudes, pensemos no todo e como aquela atitude poderia beneficiar a todos. Outro dia, tive aqui um exemplo dentro do asilo, dentro da nossa casa de repouso, aonde um familiar trouxe para o seu parente algo que a pessoa gostava muito de saborear. Mas ela pensou, muitas das vezes eu trago isto para a minha mãe, mas eu vejo que as outras também gostariam de provar aquilo que a minha mãe está comendo. E essa pessoa, o que ela fez? Em vez dela comprar um pacote daquilo que fazia sua mãe tão feliz, comprou uma caixa de pacotes aonde pôde distribuir para que todas as outras senhoras pudessem também degustar aquele tão gostoso biscoito. E é assim a nossa vida. Se eu posso trazer alegria não só ao meu, mas a todos, que assim eu faça. Eu já falei sobre a nossa prece, quando muitas das vezes estamos preocupados com o nosso filho, ou o nosso marido, ou um parente que ainda não retornou à nossa casa. Então, pensemos assim, que meu Deus Todo-Poderoso possa iluminar a todos os chefes de família, a todos os filhos que estão retornando ao lar, para que possam voltar em segurança. Quando nos desapegamos das coisas que temos sobrando em nosso guarda-roupa, também estamos fazendo a nossa parte e trazendo aquele vestiário que não cabe ou que não nos interessa ou que muitas das vezes está abarrotando as nossas gavetas e cabides para outros que também necessitam e que por muitas vezes não teriam condições de comprar dessa ou daquela marca, mas que graças a Deus nós temos as condições e podemos ceder e abrir mão para que outros também tenham a oportunidade de vestir algo melhor. E assim vamos trabalhando o nosso dia a dia e fazendo cada vez mais que possamos atingir um número maior de pessoas ao nosso redor. Entenderam como funciona? Como podemos estar livres de convenções, aonde o importante não é ter, e sim ser. Vamos pensar sobre isso e continuemos com o nosso programa.
Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. E sempre temos muito o que agradecer. A nossa família, os nossos companheiros de jornada, a nossa saúde e, principalmente, a fé que não se deixa esmorecer todos os dias. Agradecer ainda a nossa festa junina. Olha, foi tão lindo a presença de vocês, dos nossos ouvintes, superando a nossa expectativa. E as gostosuras da Júlia e doces acabaram rapidinho. Por isso, gente, é importante que vocês confirmem a presença, para podermos calcular direitinho o quanto de comida podemos fazer. Para vocês terem uma ideia, 60 pessoas confirmaram a presença, mas apareceram quase 200. Olha isso, gente! Não havia água no feijão que chegasse. Por isso, eu peço a vocês, se vocês virem, confirmem a presença. Olha, anota o meu nome aí. Eu vou, hein? Tá bom, eu agradeço muito, para que não haja imprevistos. Gostaríamos de falar a vocês que eu sei que está longe, mas é um longe que não sei se vocês estão notando como o tempo passa rápido, não é mesmo? O nosso mês de junho já está na metade e por isso, em julho todo mundo entra de férias e por isso que eu já estou falando do mês de agosto. Por quê? No mês de agosto estamos pensando em fazer aqui uma linda comemoração no Dia dos Pais. Isso mesmo. Mas justo no Dia dos Pais, sim. Vocês não levam o papai para comer fora num restaurante? A mamãe não vive falando, eu não queria ir para o fogão? Então que tal trazer em agosto seu pai aqui na Paulo de Tarso para comer uma feijoada? Olha que maravilha! Teremos música ao vivo, bingo, vai ser um dia muito especial. Então já vai aí anotando na sua agenda para passar o Dia dos Pais aqui conosco. E se você não tem mais o seu papai e gostaria de estar num ambiente animado, numa família, venha para a família Paulo de Tarso. Afinal, temos em comum o mesmo pai, o nosso pai maior, e somos irmãos em espírito. Olha que bom poder passar um dia agradável. Então, está feito o convite, já com antecedência. Gostaria de também agradecer as prateleiras, os cabides que chegaram à casa, uma arara linda, armários. O nosso bazar está ficando lindo devido à colaboração de vocês. Caso vocês tenham também, isso é um pedido da Júlia, tá? A Júlia lá da cozinha, eu fui lá, dei um beijinho nela e ela passou: Marina, vê lá se tem alguém com uma batedeira que possa me doar. Júlia, eu vou perguntar. Então, gente, está aí a tarefa. Uma batedeira para a nossa cozinheira Júlia, que no meio da festança acabou a nossa, que era velhinha, não aguentou e pifou. Então, se vocês tiverem uma para doar, estamos aceitando. Temos agora uma notícia maravilhosa. Eu não falei para vocês que basta pedir para o astral com fé e otimismo que tudo acontece? Pois é, gente. O astral fez os seus contatos e o nosso doador para o todo apareceu. Olha que maravilha! O vento agora não será mais um problema para as nossas vovós, pois teremos todo dos dois lados do pátio. E assim o inverno pode chegar e não passaremos mais nenhum frio,
pois com certeza esse todo chegou na hora certa. Muito bom acreditar, muito bom saber que ainda existem pessoas boas no mundo e que se comovem com o que o outro está passando. Isso é muito bom. Só temos que agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Continuamos também precisando da ajuda para fechar a nossa folha de pagamento e assim honrar o salário de todos os funcionários. Eu já de antemão agradeço a você que sempre nos ajudou e sei que vai continuar nos ajudando com este empenho e que irá com certeza contribuir para que possamos honrar esta lacuna que está aberta no salário. Vamos agora então ao nosso momento festivo, os nossos aniversariantes de junho. Desculpa a falha na semana passada, onde eu falei maio, né? Desculpa, gente, aniversariante de junho. O nosso parabéns vai para você, Paulina de Oliveira Domingos, Nadir Fonseca Ramos, Edson Dionísio de Barros. Parabéns para vocês, muitos anos de vida. Para Margarida Rocha Leitão, Natasha Albrecht, Brian Barros Bizarello Moraes, Judite Maria da Silva. Saúde, saúde e paz. Andréa Franco Lopes e Iraci, Selma Moreira, Ferreira Camilo, Alice Guimarães de Brito, Zélia Vital Antunes, que Deus ilumine com muitas alegrias. Agradecer por mais este ano de vida aqui na Terra. E você? Eu não falei seu nome? Então, você que é aniversariante de junho, se sinta abraçado. 1000 beijos, parabéns, que você tenha um dia de paz, com muitas alegrias e muita saúde. Agora que falamos do alimento da alma, que nos faz tão felizes, vamos então falar sobre o alimento do corpo, que é os nossos alimentos não perecíveis, como o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha, açúcar, pó de café, o leite. Pai ainda está com a campanha e está doando para casa, e nós agradecemos imensamente. Material de limpeza como desinfetante, cloro, água sanitária. Gastamos muito sabão em pó. Então, pode caprichar nessa doação do sabão em pó, que é muito importante, assim como os demais itens. Se você não pode vir a casa, não pode trazer esses itens e gostaria de ajudar contribuindo, contribua no Banco do Brasil. Vou falar a agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Se gostaria de fazer um Pix, o Pix da casa é o nosso CNPJ 34022 756 000153. Se você quiser também dar uma passadinha aqui na Praia da Rosa, onde fica Paulo de Tarso, anote o nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário aqui de visita é de 3 às 5 horas.
Lembrando que no mês de junho, a Simone da 13 de maio não é a Simone do nosso bazar, é a Simone da 13 de maio e está de férias. E a nossa sala no centro da cidade está fechada. Mas eu gostaria de falar que nós temos lá um grande companheiro que é um síndico que fica e que ficou disposto a nos ajudar. E se você levar a doação, ele coloca lá na nossa salinha e tranca e deixa lá guardadinho. E quando a Simone voltar, poderá nos encaminhar, ok? Se você gostaria de deixar o nome para a prece ligando para aqui na Paulo de Tarso, anote, por favor, 2462-5176, repetindo o telefone da Paulo de Tarso, aqui na Ilha do Governador. 2462-5176. Se você gostaria de deixar o nome para a prece pelo nosso e-mail, anote, por favor, nome para prece @acePaulodetarso.org. E se você gostaria de bater um papo, falar sobre como o programa chega até você e o que você sente, também anote um e-mail de bate-papo, contato@acePaulodetarso.org. Agora, continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, meus amigos, muito boa noite. Vamos dar sequência aqui ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos, no item 14. É uma mensagem de Simeão, em Bordeaux, 1862. Nosso irmão diz o seguinte, o título da mensagem dele é Perdão das Ofensas. Ele nos diz o seguinte, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tens um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou aos seus espíritos, aos seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás,
mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o teu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai o que o Senhor vos restituirá, perdoai o que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhar-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Ide, meus irmãos bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se esses atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento terias em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis, espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expurgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, não tenho nada contra meu próximo. Exatamente. O nosso irmão Simeão está nos chamando a atenção para aquela passagem de Jesus com Pedro, de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ele quer dizer que é um perdão infinito. Você tem que perdoar sempre. Até que o nosso irmão lá se toque e diga, não vou fazer mais mal a essa pessoa. Está sendo boa comigo, está relevando as coisas erradas que eu faço. Da mesma forma que Deus nos perdoa infinitamente. Deus só nos perdoa 7 vezes. Nós só cometemos até os 7 pecados. Nós estamos desde sempre, desde que existimos aqui no planeta, cometendo coisas erradas contra a lei de Deus. E estamos sendo perdoados o tempo todo, ilimitadamente por Deus. Nos ensinando, nos dando chance de corrigir. É assim que temos que agir. E aí sim, nós teremos condições de pleitear para nós coisas melhores. Se agirmos assim com nossos irmãos, mais ainda Deus e aqueles a quem nós ofendemos vão agir conosco, vão nos perdoar, vão nos elevar, como ele diz aqui. Humilhar-vos que o Senhor vos assenteis à sua direita. Então isso aí nós temos que ser humildes, misericordiosos, que é a base de tudo para que nós possamos, aí sim, seguir tudo aquilo, como diz ele aqui, que Jesus propôs naquela época que ele escreveu, fazia 18 séculos. Hoje já fazem mais de 20. Então, gente, é hora de começarmos a pensar nisso. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Espera por Deus. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus, João, capítulo 14, versículo 10. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida.
trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos. Ao surgir da semente, parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante. Vangindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano. Guardado pela morte, todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do noivoeiro não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos. Hanna Almeron Farias, Lilian Maria Costa Silva, Maria Auxiliadora Silva Costa, Ana Helena Silva Lopes, Rafael Silva Lopes, Maria Georgina Brasil, Ricardo Fonseca de Carvalho, Márcia Heloísa Tavares de Figueiredo Lima, Rosângela do Nascimento de Araújo, Adriana Furtado Ramires, Bernardo Albrecht Abreu, Vilma Nunes Moreira e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Cila Ribeiro, Isonerita Aguiar Ribeiro, Álvaro Viana da Silva, Tatiana Patrícia Kemper, Aurani Sindra Silva, Tayane Elui, Leni Ferreira Barbosa, Ana Paula Rodrigues Paixão, Maria do Amparo Costa Silva, Márcia Costa Silva, Paulo Rogério Miranda Lopes,
Leda Brasil, Roberto Basílio, Geraldo, Maria Regina Silva Costa, Aurani, Sindra Silva, Tayane Elui, Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes e Yara Gomes de Gouveia. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, tu sofres? Não te esqueças do vinde a mim, do nosso Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Entretanto, não olvides que o Senhor espera não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais, pelos caprichos desatendidos, na impossibilidade de praticar o mal, de vez que em muitas ocasiões a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria rebeldia à frente da lei. Tens sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Tens fome? Procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe antes de tudo, te sacie a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso ao banquete da luz que o Evangelho te pode propiciar. Tu te sentes enfermo? Procura em Jesus o Divino Médico. Contudo, pede-lhe atentamente, te conceda remédio contra as tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermiças que te constrangem ao desequilíbrio orgânico. Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Meu companheiro de todas as tardes, há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos e, desse modo, colocar-nos-emos ao encontro do nosso Divino Mestre e Senhor, ao encontro de Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores
nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.